21 de junho de 2023, muito bom dia, seja bem-vindo à Rede Amazônica. Nós estamos ao vivo agora, são 7 horas e 31 minutos, você acompanha movimentação aí no interior do estado, viu? Lá em Cruzeiro do Sul, a Raíza Lima traz essas imagens pra gente, céu bonito lá em Cruzeiro do Sul. Em todo o Acre, a previsão será de um dia ensolarado e quente, o tempo varia de claro a parcialmente nublado, e não há previsão de chuva em todo o estado. São 7 horas e 32 minutos. Aqui no Bom Dia Acre nós também vamos destacar que mais de 50 bairros na capital vão ficar sem abastecimento de água nesta quarta-feira. A interrupção de 9 horas sem água está programada para começar às 10 horas da manhã. Vamos falar de Cruzeiro do Sul, que registra 11 novos casos de tuberculose na cidade. De acordo com dados do Centro de Diagnóstico, 582 exames foram realizados neste ano. A gente vai falar também de um rondoniense que foi preso pela Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, em Portugal, na última quarta-feira, por ter cometido crimes de tortura no Acre em 2017. Atualmente, 150 famílias de imigrantes moram no estado. A Diocese realiza a 38ª edição da Semana do Migrante, que encerra no próximo dia 25. Bom, gente, agora são 7 horas e 31 minutinhos. Hoje, ainda no Bom Dia Acre, a gente vai ter o quadro Seus Direitos. Vamos responder as dúvidas aí dos consumidores. O advogado Giovanni Cavalcante vai participar ao vivo daqui a pouco e você já pode enviar sua pergunta através do número 99211-2930. Você vai ver ainda aqui no Bom Dia Acre os destaques do portal de notícias do G1. Vamos falar de oportunidade, as vagas oferecidas pelo Cine. Tem também as notícias do esporte acreano com Kelton Pinho. E ainda hoje no Bom Dia você vai ver que uma equipe da Estação Ecológica Rio Acre foi surpreendida ao ficar poucos metros de uma onça parda que habita a nossa região, ali em Assis Brasil, com fronteira com o Peru. Então é isso, gente. Vem comigo porque o nosso Bom Dia Acre de hoje, quarta-feira, já está no ar. Olá, muito bom dia para você que, olha, acordou bem cedo, está acompanhando a programação da Rede Amazônica desde a madrugada, porque você adora ficar bem informado e nada melhor do que acompanhar a gente aqui no nosso Bom Dia Acre para você ficar por dentro das notícias aqui da nossa região, da Amazônia. Tem também informação lá de Brasília, tem da capital, do interior do estado. Aliás, eu já aproveito para fazer o pedido para o pessoal que está nos acompanhando aí no interior do Acre, participar com a gente, mandar sugestões, mandar aí de entrevista, de reportagem, de repente você tem algum assunto que você gostaria de saber um pouquinho mais, a gente pode produzir e colocar aqui no Bom Dia para você acompanhar. Já sabe o nosso contato? Se não sabe, vou te passar aqui, como todos os dias. Aproveita, já agenda aí no seu celular para ficar mais fácil de você mandar mensagem ou naquele momento de interagir com a gente. Fez o registro, tirou uma foto aí da TV do Bom Dia? Então manda pra gente no 99211-2930. Lembrando que você também pode encontrar a gente nas redes sociais, tá? @BomDiaC ou @Rede Amazônica AC, que você fica por dentro não só do Bom Dia, mas do Jaque 1, do Jaque 2, de todos os telejornais, do GE, do G1, tem CBN também, tem participação todo dia aqui para a gente atualizar o que a equipe da CBN está preparando sempre aí na programação da 98,1 FM. E olha, 99211-2930, fico esperando a sua participação, manda foto, não só aqui da capital, como do interior do estado, e não esquece de colocar o nome, tá bom? Principalmente da cidade, para a gente mandar um alô para o pessoal aí do interior. Olha só, a gente vai começar hoje no nosso Bom Dia Acre falando de uma situação que muita gente acompanhou e vem acompanhando já há alguns anos. Para vocês terem uma ideia, quase 44 mil migrantes refugiados passaram pelos serviços aqui do Acre.
Atualmente, cerca de 150 famílias vivem no estado. Os dados da Polícia Federal, apontam que esses dados, na verdade, são da Polícia Federal, e durante toda a semana a Diocese de Rio Branco, por meio da Pastoral do Migrante, está realizando a 38ª edição da Semana do Migrante, que encerra no próximo dia 25. Vamos acompanhar nessa reportagem. O venezuelano Leôncio, de 28 anos, vive aqui no Acre desde 2019, com a esposa Runilda e os 4 filhos. Eles vieram para o Brasil em busca de oportunidades de trabalho, educação e saúde. Eu porque saí de meu país, porque allá nosotros passava muito miséria, conseguia remédio, roupa, e todo salió muito caro para nós lá. Por que nós decidimos sair de nosso país. Mais difícil que nos salió de nosotros venir acá, nos salió muito difícil para nós chegar acá por la parte de la comida para las crianças, como eu te expliquei já, pela medicina, por isso que me salió muito difícil para nós. A mim me gusta muito aqui em Rio Branco, me quedei aqui. Sou eu e filho, minha criança que tenho aqui, já tem na escola, graças a Deus. Durante a abertura da 4ª Semana Estadual do Migrante e Refugiado, foi apresentado o Protocolo Estadual de Assistência aos Migrantes e demais políticas públicas. Então nós precisamos ter o controle deles, saber o que fazer e como fazer com cada migrante, para que não fiquem em situação de rua e que a gente possa acolhê-los aqui do município, ou no município de Brasileiro, ou no município de Assis Brasil. E isso tudo deve ser debatido agora, para poder a gente colocar o plano de contingência em ação para verificar todas essas situações. A Semana do Migrante envolve a parceria de várias instituições, inclusive da Igreja Católica. A política nacional, ela se estabelece em eixos. Então, a integração. Esse migrante, quando ele chega, ele tem que ter acesso à documentação, a uma boa acolhida, a um atendimento de qualidade. E nós precisamos, primeiro, fortalecer essa rede de acolhida, os órgãos públicos, efetivar pessoas que de fato e de direito tenham perfil para trabalhar com o migrante e refugiado, compreenda essa política. Então são ações permanentes. Atualmente, cerca de 150 famílias migrantes moram no Acre. Quase 44 mil migrantes refugiados passaram pelos serviços do Estado. Dados da Polícia Federal registraram que cerca de 100 mil migrantes não nacionais passaram pelo Acre desde o 2º semestre de 2010, depois do terremoto do Haiti. E a gente, como brasileiro, a gente é tão beneficiado do Acre que nós estamos aqui na fronteira do Peru, da Bolívia, e fora isso também vem os outros imigrantes de outras nações, né? Por exemplo, os haitianos que vieram, os venezuelanos que vieram, e a gente, como Brasil, a gente recebemos eles, sabemos que é uma demanda pelo Estado que não é fácil, né? Poder atender essa demanda de tantas pessoas chegando, e eles só não chegam também, e chegaram os haitianos, me lembro nas épocas dos haitianos, que chegaram no momento de enfermidades, né, também aqui para a nossa cidade. E a gente, como Estado, precisamos amparar esses nossos irmãos, assim eu posso dizer, que chegam de outra cidade, de outros países, né? Bom, vamos agora para o Vale do Jurá fazer contato com a repórter Raíza Lima, que está lá em Cruzeiro do Sul e vai trazer para a gente notícias sobre os casos de tuberculose na região. Não é isso, Raíza? Muito bom dia para você. Bom dia, Elisane, para todos do Bom Dia Acre. Exatamente, Elisane, esses casos vêm aumentando aqui na cidade e está acabando preocupando tanto as autoridades quanto os próprios moradores. Para você ter uma ideia, segundo dados do Centro de Diagnóstico daqui de Cruzeiro do Sul, 582 exames foram realizados somente neste ano e desses exames, 11 foram confirmados e 7 estão em análises. Detalhes a gente vai acompanhar agora na reportagem. Cruzeiro do Sul registrou de janeiro a junho deste ano quase o dobro de casos de tuberculose em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento mostra ainda que em 2022, dos 6 casos confirmados na região, alguns tiveram ligação direta com a falta de imunidade.
Umas pessoas, por questão de imunidade, por questão de exposição ao bacilo, têm tem uma disponibilidade maior de pegar tuberculose, que são os moradores de rua, as pessoas privadas de liberdade, pacientes que têm HIV. Então, essas pessoas são do grupo de risco e são mais propensas a evoluir para casos de tuberculose. De acordo com dados do Centro de Diagnóstico de Cruzeiro do Sul, ao menos 582 exames foram realizados neste ano. Desses exames, 11 foram confirmados e 7 estão em análise. A gente observou que o final do ano de 2022 e início de 2023 a gente observa esse aumento. Atualmente, a tuberculose é a segunda doença infecciosa que mais mata, atrás apenas da Covid-19. É uma doença que tem cura, tratamento é disponibilizado pelo SUS, então, geralmente o tratamento dura em média 6 meses, a doença é curável e temos alguns sintomas característicos da tuberculose, que são emagrecimento, a tosse persistente de 3 ou mais semanas, a tosse é o principal sintoma característico, a febre vespertina e a sudorese noturna. E olha, Elisane, a equipe de saúde está realizando uma busca ativa em todos os pontos daqui de Cruzeiro do Sul para que esse número não venha aumentar. É um número bastante preocupante, mas que a equipe está empenhada para diminuir. São essas as atualizações daqui do Vale do Juruá. Volto com você. Obrigada, Raíza. Céu bonito lá em Cruzeiro do Sul, hein? O sol resolveu aparecer, tá bem bacana por lá. Bom, gente, vamos seguir o nosso Bom Dia agora. Vamos falar sobre o INSS, mais precisamente sobre o caso de uma criança de 12 anos com paralisia cerebral que teve o pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC, no valor de um salário mínimo suspenso há 1 ano e meio. Segundo a mãe da menina, a justificativa é que ela começou a trabalhar e mesmo recebendo um salário mínimo, não tem mais direito ao recurso. A Isabela foi diagnosticada com paralisia cerebral, miopatia congênita e epilepsia aos 2 anos de idade. E o benefício de prestação continuada ela começou a receber aos 3 anos e meio, segundo a Alderlene, mãe da menina. Mas, para surpresa dela, há 1 ano e meio, ela recebeu uma carta do INSS com um aviso do bloqueio dos pagamentos do BPC. Alderlene conta que desde o nascimento de Isabela, parou de trabalhar para cuidar exclusivamente da filha, que não fala e tem quase todos os movimentos comprometidos. Em 2017, ela foi aprovada num concurso para merendeira na Rede Municipal de Educação de Rio Branco. E como passou a receber um salário mínimo, esse seria o motivo alegado pelo INSS para a suspensão do benefício. Eles alegam que o BPC não é uma complementação. Então, como eu já tenho uma renda, essa renda já seria o suficiente para suprir todas as necessidades dela. Entre alimentação, vestuário, essa órtese que a gente teve que comprar, que o pezinho dela estava torto, medicação, fralda, tudo que inclui a vida dela, a gente usava o benefício e ainda usava a minha renda, né? Porque não é o suficiente. Alderlene disse ainda que procurou a Defensoria Pública da União, que entrou com uma ação judicial contra o INSS e que, neste período, já houve uma decisão para o restabelecimento emergencial do pagamento mensal do BPC e também do retroativo de todo o período em que o dinheiro ficou bloqueado. O juiz já determinou que o benefício voltasse, mas o INSS entra com recurso a cada decisão e aí vai só protelando. Procurada por nossa equipe, a assessoria de comunicação do INSS nos informou que, pela lei, não tem direito ao BPC a pessoa ou grupo familiar que recebe mais de 1/4 de um salário mínimo. Os servidores do INSS não são orientados, nem estão trabalhando como servidor público para simplesmente negar benefício a quem tem direito. Mas eles cumprem lei. A legislação quem faz são os parlamentares.
E a legislação, nesse caso, não amparava a senhora e a sua filha, infelizmente. Nossa produção entrou em contato com a Defensoria Pública da União, que informou que o juiz deu decisão favorável ao recebimento do benefício em fevereiro deste ano e mesmo com a renda per capita sendo mais de 1/4 de um salário mínimo, foi constatada a necessidade do benefício, mas até o momento não houve a liberação por parte do INSS. A Defensoria Pública da União informou também que fez uma nova solicitação ao juiz, informando que o benefício ainda segue suspenso. Bom, agora vamos falar das notícias policiais. Um brasileiro condenado por crimes de tortura foi preso pela Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, em Portugal, isso na última quarta-feira. Ariston Jardim estava sendo procurado em 190 países, desde que a Polícia Federal do Acre incluiu o nome dele na difusão vermelha da Interpol, que reúne criminosos procurados para serem extraditados. O rondoniense foi condenado pela Justiça por ter cometido crimes de tortura no Acre no ano de 2017. A prisão do criminoso foi comunicada à Justiça acreana, juntamente com a extradição para a República do Brasil. Após audição no Tribunal da Relação de Coimbra, foi mantida a detenção do brasileiro para fins extradicionais junto às autoridades competentes no Brasil e em Portugal. Ariston já foi vereador no município de Acrelândia e também candidato a prefeito no município de Acrelândia. A defesa de Ariston não quis se manifestar sobre o assunto. Bom, e agora são 7 horas e 48 minutinhos, vamos mudar de assunto porque, como você já está vendo aí atrás, ó, chegou a hora do nosso momento Conexão da CBN Rio Branco com o Bom Dia. E quem está aqui comigo é o Richard Laureano. E eu já pergunto para você, além de te dar bom dia, claro, né? Quais são os destaques que você traz para a gente hoje, Richard? Muito bom dia para você, Lisânia. Bom dia para quem nos acompanha nessa quarta-feira aqui no BDA. Olha, o Acre ele registrou um aumento de 20,9% no número de mortes violentas registradas nos primeiros 3 meses de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado. Esses dados fazem parte do monitor da violência, o Índice Nacional de Homicídios, que é criado pelo portal G1 nacionalmente, com base em informações oficiais de todos os estados e do Distrito Federal. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira, no dia 20, e ao todo foram contabilizadas 52 mortes violentas aqui no Acre durante os meses de janeiro, fevereiro e março desse ano. Levando em consideração feminicídios, que é quando as vítimas são mortas na condição de mulheres, os homicídios dolosos, quando o assassinato é intencional, também os latrocínios, quando a vítima é assassinada para que o roubo seja então concluído, e também as lesões corporais seguidas de morte. No mesmo trimestre do ano passado, o nosso estado contabilizou 43 mortes. Em comparação com os outros estados da região norte, o Acre fica em segundo lugar no ranking, atrás apenas do Amapá, que cresceu em 87%. Realmente são índices alarmantes, preocupantes, né? A gente espera mais políticas públicas, mais combate efetivo, para a gente se sentir num lugar tranquilo para viver, né, Elisânia? Com certeza, Richard. Agora também você traz aqui um esclarecimento, na verdade, na área de saúde, porque a gente sabe que fake news e números que fantasiosos, na verdade, acabam surgindo e deixam a população com certeza preocupada, principalmente quando você fala de algum tipo de doença, né? Exatamente. Que esclarecimento é esse? Traz aí pra gente. É um assunto que surgiu durante esses dias, né? Mas o estado do Acre ele não tem notificações e nem casos confirmados de febre maculosa. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Secretaria de Saúde Estadual. Mesmo sem registro, a CESAC confirmou que está acompanhando, monitorando a situação e, segundo a nota, o Estado não dispõe de laboratório para confirmar o exame e, até o presente momento, não recebeu nenhuma amostra para análise de unidades vindas de unidades estaduais de saúde desde janeiro até a data atual. Entre 2014 e 2020, o estado do Acre teve 4 notificações da doença, sendo que em todos os casos elas foram descartadas.
Essa doença ela é causada por uma bactéria transmitida aí pela picada do carrapato. Aqui no nosso país, o carrapato estrela é um dos principais vetores, porém, qualquer espécie do parasita pode acabar carregando também a bactéria. Os hospedeiros costumam ser animais silvestres, como capivaras, que hoje podem ser vistas facilmente aqui na nossa cidade. A recomendação da CESACRE é evitar o contato com o carrapato, com animais silvestres, evitar lugares de exposições onde eles estão mais presentes, como regiões de mata, campo, gramado, margens de lagos, rios e córregos. E se estiver nesses lugares, se prevenir, verificar sempre se tem algum carrapato preso ao corpo e, claro, tomar as medidas possíveis. Mas o importante é falar isso. A CESACRE não confirmou casos de febre maculosa aqui no estado. Exatamente, porque as pessoas andam espalhando aí, foi morte por tal doença. Gente, primeiro tem que passar por uma análise. A gente sabe que nós não temos laboratórios aqui que de determinadas doenças conseguem ser confirmadas e a gente precisa de um tempinho para poder receber aí essa informação. Então, só esclarecendo e claro também, né, que se surgir qualquer sintoma, qualquer suspeita de algo, tem que ir direto numa unidade de saúde, no especialista, para se ocorrer, né, algo, a gente já, né, ficar sabendo, a gente que eu falo, tipo, no nosso estado, né, as unidades de órgãos, né, os órgãos de saúde, enfim. Mas, Richard, deixa eu te perguntar, hoje é quarta-feira, né, já estou antecipando. Tá querendo sextou, ainda não. Tô querendo, porque eu tô de folga no fim de semana, se Deus quiser. Olha aí, viu? Agora, tem pautas do dia, né? Quarta-feira, o que vocês estão trazendo pra gente? Hoje, Elisane, é o Dia do Refugiado. É um assunto importante, a gente sabe que o nosso país muitas vezes tem recebido pessoas que fogem de seus países por questão de segurança, vêm muitas vezes para vários estados do Brasil e hoje é o dia em que é marcado para falar sobre isso, porque precisamos ter políticas de acolhimento para essas pessoas. Então, a gente vai falar com especialistas no estúdio da CBN hoje no Pautas do Dia sobre a importância desse assunto. Está acontecendo inclusive em Manaus um evento reunindo várias autoridades, um simpósio aí falando sobre essa situação, quais são as maneiras que o Estado pode atuar, como que a sociedade civil também deve atuar nesses casos. Então convido você daqui a pouquinho, 8h30, acompanha pela 98,1 FM, pelo portal cbnamazônia.com ou pelo YouTube no canal CBN Amazônia. Só não pode ficar sem a informação, viu? Verdade, é muito importante não só para a nossa Amazônia, mas eu digo especialmente aqui no Acre, porque nós, né, somos tríplice fronteira, tem Bolívia, Peru, passamos, né, por momentos realmente delicados em relação a essa vinda e saída também, né, de migrantes, de pessoas de outros países, e é importante também esse acolhimento, né, enfim. Mas que bom, a gente precisa dessa discussão, mas ainda, né, Amazônia, CBN Amazônia, Bom Dia Acre, Bom Dia Amazônia, a gente sabe que a Amazônia tem algumas características, né, da fauna, da flora. Em relação aos animais, você já ficou cara a cara com uma fera assim, olha? O que você faria? Qual seria a sua reação, Richard? Estávamos falando sobre isso agora há pouco, lá no CBN Jornal da Manhã, e eu perguntei ali para a Vitória, porque Elvis Miranda, quem correria e quem ficaria, né? Os três foram unânimes, correriam. Gente, mas sabe que em algumas situações talvez a gente seja pior precisa correr. Ficar parado. Pois é. Ou eu subiria na árvore, a primeira coisa, viraria, tipo, sei lá, algum bicho para subir agora, muito rápido. Agora você ia torcer para a onça não subir nessa árvore, porque a onça sobe em árvore, viu, Elisane? Então, às vezes... Mas olha, se correr, pega. Se ficar, come. Então é melhor subir, né? O que fazer? Realmente são situações que a gente não consegue prever qual seria a reação na hora, né? A gente só consegue imaginar. Com a boa vontade dela e com a barriga cheia, né? Gente, estamos falando isso porque já vou passar uma informação e mostrar uma foto de uma equipe aí que ficou realmente numa situação delicada. Mas vou te pedir para você acompanhar, mas amanhã você traz as informações para a gente. Tá certo, Elisânia. Combinado. Então, uma boa quarta-feira para você, para quem está nos acompanhando pela tela da Rede Amazônica e até amanhã. Se der, corra. Corre. Bom, gente, é isso. Olha, 7h56, estou falando de uma equipe da Estação Ecológica Rio Acre que foi
surpreendida ao ficar poucos metros de uma onça parda, que habita aqui a nossa região. Mais especificamente, isso aconteceu lá em Assis, Brasil, que fica no interior, fronteira ali com a Bolívia e com o Peru. E para a segurança, né, da equipe, e respeitando, claro, o animal em seu habitat natural, a amostragem foi finalizada, né, e eles retornaram à base. Então, vamos acompanhar? A gente tem a gente tem imagens ou a gente tem a reportagem? Então, vamos ouvir, gente. O registro do animal foi feito no último domingo durante a amostragem do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, do ICMBio. Os monitores percorreram quase 3 quilômetros até que avistaram o animal agachado e olhando fixamente para eles por alguns minutos. O animal tinha um ferimento em um dos olhos. Segundo um dos analistas da equipe, a onça parda pode chegar a pesar até 100 quilos e é encontrada em todo o continente americano. Além disso, pode viver até os 15 anos. Porém, a espécie é ameaçada de extinção. É isso aí, gente. Olha, não sei não, acho que eu paralisava. Enfim, Deus queira que eu nunca passe por uma situação como essa. Mas você que está em casa, o que você faria, hein? Manda mensagem pra gente no 99211-2930. Aliás, tem muita gente que mora no interior do estado, que mora em zona rural. Conta a história pra gente. Será que você já conseguiu alguma foto assim de algum animal? Né, gente? Complicado, né? Se você tiver, manda pra gente aqui no Bom Dia. Nós vamos adorar, né, compartilhar essa imagem aí com outras pessoas. Quem sabe pode render uma reportagem também. Mas não sai daí não, que a gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente traz os destaques do portal de notícias G1 Acre. A gente vai falar sobre oportunidade também, tem as vagas oferecidas pelo Cine e tem ainda respondendo dúvidas e perguntas ao vivo no próximo bloco, o quadro Seus Direitos. O advogado Giovanni Cavalcante vai tirar suas dúvidas a respeito do consumidor, tá, gente? Então, 99211-2930 para você já mandar a sua pergunta, se você tem aí alguma dúvida relacionada aos direitos do consumidor. Então, vou para o intervalo, volto rapidinho, você aproveita, formula a sua pergunta, manda pra gente, tira foto e envia também para o nosso WhatsApp, ou você pode marcar a gente nas redes sociais, @BomDiaAC. Fico te esperando, a gente volta no instante só. Estamos de volta aqui no nosso Bom Dia Acre. Vou te falar que desde o último dia 12, a direção do SAERB já tinha anunciado a contratação de uma equipe de São Paulo para ajudar no conserto da adutora que rompeu na ETA 2 aqui em Rio Branco. A previsão inicial era que eles chegassem na última quinta-feira, mas segundo a prefeitura, devido a dificuldades de logística, o grupo só chegou na madrugada de ontem. Para o conserto da adutora, segundo o diretor-presidente do SAERB, o sistema deve ser novamente desligado na manhã desta quarta-feira. A previsão é que fique suspenso o abastecimento por cerca de 10 horas. Vai ser um prazo máximo de 10 horas de intervenção. Algumas áreas não vão sentir essa diferença de parada de água, algumas vão porque tem uma intermitência muito grande. Então, com essa parada aí, para totalmente o segundo distrito, porque ela é bombeada diretamente da ETA 2 para todo o Calafate, para desde o Calafate até chegar no Alphaville. Toda aquela área, Tucumã, Universitário, Wilson Ribeiro, a parte do Calafate todo, Vanderlei Dantas, várias áreas são paradas porque são água de lá. Mas terminou essa parada, imediatamente começa a produção de água e volta à normalidade. 8 horas, 2 minutinhos, gente. Antecipamos aí as informações de Brasília. Mas a gente estava passando anteriormente essa situação da adutora, né, que foi rompida aqui em Rio Branco. E a gente vai agora para a tela do G1, porque, como eu disse no início, né, mais de 50 bairros hoje serão afetados. Então, a partir das 10 horas da manhã, vai ficar sem água, tá? E esse assunto que está sendo destaque aqui no G1 sobre essa interrupção no abastecimento de água em mais de 50 bairros aqui na nossa capital, segundo a autarquia, né, profissionais. Vou pedir para passar as informações aí. Pelo menos 52 bairros serão afetados com a interrupção programada para hoje.
E para o conserto da adutora, segundo o diretor-presidente do SAERB, né, que conversou com o G1, o sistema deve ser novamente desligado hoje, por volta das 10 horas da manhã. Portanto, quem está em casa, que ainda consegue aí abastecer um pouquinho de água para o dia, então faça isso, né, gente? Porque a previsão é que fique suspenso aí por 10 horas, é isso? Cerca de 10 horas. Então, só lá para a noite, realmente, a interrupção vai ser consertada e aí pode, a previsão aí para voltar água aqui na nossa capital. A gente tem mais um outro destaque aí do G1. Bom, gente, agora são 8 horas e 4 minutos. Vamos às notícias de Brasília. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, estão entre as convidadas para falar na CPI das ONGs no Senado. Agora sim, você vai conferir a reportagem do Wellington Lopes. Os requerimentos de convites às primeiras 23 pessoas que deverão falar na CPI instalada para apurar a atuação de ONGs na Amazônia foram aprovados pela comissão nesta terça-feira. Além de Marina Silva e Joênia Wapichana, também foram convidados o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, ex-dirigentes e ex-ministros do governo anterior, como o general Augusto Heleno, que comandou o GSI, e Ricardo Salles, que esteve à frente da pasta do Meio Ambiente em boa parte do tempo na gestão Jair Bolsonaro. Neste primeiro momento, a CPI também quer ouvir pesquisadores, jornalistas e, principalmente, lideranças indígenas. As datas dos depoimentos ainda serão definidas. Apurar a aplicação de recursos públicos e privados recebidos no Brasil ou no exterior que essas ONGs investem na Amazônia é um dos objetivos da CPI. Mas não é o único. Os parlamentares também querem investigar supostas compras de terras na região por organizações não governamentais. De Brasília, Wellington Lopes. 8 horas e 5 minutinhos. Vamos agora falar de oportunidade, de economia. As vagas que a gente sempre passa aqui no nosso Bom Dia do Cine, né? Disponíveis para hoje, quarta-feira. Gente, vamos aqui na nossa tela do G1 para saber quais são essas oportunidades para hoje, para quem está em casa esperando, né? Bora lá? Temos as vagas? Açougueiro, temos vagas também para atendente de telemarketing. Essas vagas são destinadas a PCD, tá, gente? PCD é pessoa com deficiência. Tem uma outra vaga também para auxiliar operacional de logística, que é PCD. Aí temos auxiliar de costura, auxiliar de cozinha, cabeleireiro, escovista, confeiteiro, chapeiro de lanchonete, costureira em geral, costureira de máquinas industriais, cozinheiro de restaurante, cozinheiro em geral. Nós temos mais vagas aí hoje. Eletricista de manutenção, eletroeletrônica, eletricista de manutenção industrial, embalador, empregada doméstica, estoquista, farmacêutico, gerente de loja de supermercado, pedreiro, servente de obras, técnico em saúde bucal, vagas também para a área de topógrafo, vendedor de serviços, vendedor interno e vendedor pracista. Lembrando que o atendimento de oferta de emprego está sendo feito exclusivamente por telefone, então se você está interessado, você pode ligar em algum desses números que vai aparecer aí na sua tela para tirar todas as dúvidas, tá, gente? 3224-5094, 3224-1519, 3223-6502 e o 0800-647-8182. Se você não conseguiu acompanhar os números do telefone aqui no Bom Dia, é só dar um pulinho lá no site do G1, que lá na matéria tem os contatos, tem as vagas também para cada área que foram anunciadas aqui no Bom Dia, tá bom? Então, dá um pulo no G1 que você consegue confirmar e também relembrar, rever aí todas as informações, combinado? Bom, agora são 8 horas e 8 minutinhos. Hoje é quarta-feira e chegou o momento da gente falar dos seus direitos. É isso, gente. Quarta-feira, Giovanni Cavalcante, advogado que sempre responde aí todas as perguntas, as dúvidas que são enviadas
para a gente aqui dos nossos telespectadores. Seja bem-vindo mais uma vez, Giovanni. Bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia para você que está nos assistindo, em qualquer lugar que você esteja, aonde você puder nos escutar e nos ouvir, nós vamos responder a sua pergunta. Manda para a gente sobre direito do consumidor, não é isso, Eli? Exatamente. Inclusive, gente, nós estamos na internet. Se tem alguém aí com alguma dúvida, já compartilha o link para a pessoa mandar mensagem para a gente. O telefone já está aparecendo aí na tela, 99211-2930, tá bom? A gente vai começar as nossas perguntas aqui. Hoje, do nosso primeiro telespectador, é Desirê, e ela conta o seguinte: por determinação do médico, preciso fazer um tratamento contínuo específico e fui informada pela minha operadora de plano de saúde que a mesma cancelou todos os contratos com os terceirizados que prestavam esse serviço. Ao pedir uma solução, a operadora solicitou que eu me deslocasse a Porto Velho, Rondônia, para me submeter ao tratamento, pois lá tem um credenciado. Todavia, tem um hospital privado aqui em Rio Branco que oferece o serviço. O que fazer a Desirê, Giovanni? Ela diz que não tem condições de arcar com os custos para se deslocar tantas vezes até Rondônia e, além dos custos, ainda tem também que faltar trabalho, tem o deslocamento, tem vários outros problemas aí ocultos, né, com essa viagem aí para Rondônia, né? Exatamente, Eli. Que situação dessa consumidora. E veja que quando se trata de saúde, o consumidor sempre ele está numa situação de vulnerabilidade maior do que os consumidores, né, que estão aí no status de um homem médio, que a gente chama no direito. Olha, nesse caso, as operadoras de plano de saúde, elas já foram, esses casos foram judicializados diversas vezes por conta dessas situações. As resoluções que são editadas pela agência reguladora desse serviço, que é a ANS, ela diz que prioritariamente, né, de preferência, o consumidor ele deve ser atendido no seu domicílio, no seu município. Então, nesse caso, nós vemos que a operadora, mesmo tendo um outro hospital que ele não é credenciado na cidade de Rio Branco, ela está solicitando que o consumidor se desloque para um outro município, para a capital de Rondônia, ali Porto Velho, que fica um pouco longe. A consumidora vai ter que ter custos com estadia, vai ter que ter custos aí com deslocamento, com alimentação, provavelmente faltar trabalho, como ele disse. Então, nessa situação, estão impondo um ônus muito diferenciado, que está aí colocando um ônus a mais para o consumidor. Nesse caso, nessas situações, já foram judicializadas situações parecidas, análogas a essa, e o judiciário ele determinou o seguinte: nesses casos, se a operadora de plano de saúde não tem o terceirizado credenciado, não tem uma pessoa ali, uma empresa que faça esse serviço, que preste esse serviço, no caso, ele precisa contratar alguém fora da sua rede credenciada dentro daquele município. E apenas nessa situação de não ter nenhuma possibilidade, não ter nenhum especialista, nenhuma empresa que preste esse serviço, credenciado ou não, aí sim é que o consumidor pode ser solicitado a sua presença em um outro lugar no município limítrofe. Mas nesse caso, a operadora vai ter que custear absolutamente todos os gastos que o consumidor tiver, seja gastos com deslocamento, gastos com passagens, gastos com diárias, gastos com outras situações que o consumidor venha ter que gastar por se deslocar do seu município. Nesse caso, se o consumidor tiver o ponto cortado no trabalho, por exemplo, perder salário, tudo isso tem que ser ressarcido pela operadora de plano de saúde. Então, no caso, a consumidora não pode ser obrigada a se deslocar a Porto Velho para se tratar, porque em Rio Branco existe um hospital privado, ainda que ele não seja credenciado. Isso não é um problema do consumidor, isso tem que ser resolvido pela operadora de plano de saúde. Então, sim, ela tem direito de fazer o seu tratamento aqui, já que há uma empresa especializada, né, ou um médico especializado no tratamento dela, Elisânia. Perfeito, obrigada, Giovanni. Bom, gente, vamos à nossa próxima pergunta, é do Bernardo. Ele diz o seguinte: aluguei um carro em São Paulo em razão do tempo longo de estadia que ficaria por lá. Na cancela do shopping, rente à via pública, parei para retirar o ticket do estacionamento, momento em que um assaltante me abordou com uma arma, ordenando que eu baixasse o vidro. Ele levou a carteira, relógio, notebook. Ele procurou a administração do shopping, né, para tentar ser ressarcido no valor, né, nos bens, mas disseram que, como ainda estava na via pública, eles não têm qualquer responsabilidade. E aí? Olha, tinha levantado a cancela, né? Olha aí, não que sei. situação. Eu tô
Tô confusa aí. Esclarece para mim também que eu não sei como que isso será resolvido, não. Então vamos lá, Eli. Olha, que situação muito chata aconteceu com esse consumidor, principalmente porque ele passou por essa situação bem traumática, provavelmente. Veja que nesses casos a jurisprudência antes ela não era muito sólida nesse sentido. Mas em analisar essas situações em cotejo com o Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência entendeu que mesmo estando em via pública, mesmo o consumidor estando em via pública, o shopping ele se utiliza aí desse sistema de estacionamento privado e de uma certa forma isso é um marketing, isso faz com que ele tenha lucro, porque ele oferece o serviço dele e em contrapartida ele ainda oferece ainda um serviço de estacionamento privado, ou seja, que você vai deixar o seu carro ali protegido, em tese, que não vai acontecer nada, porque você está pagando aquele ticket. Então, nesse caso, o shopping e a empresa privada, que é geralmente a terceirizada, que é a dona do estacionamento, eles têm sim responsabilidades. Casos como esse já chegaram à STJ, inclusive tem um julgado recente, que foi julgado agora em março, numa situação muito parecida com essa, onde a cancela ali do shopping ficava muito próxima ali à via pública e o consumidor foi assaltado nessa situação. Então, isso não se trata de um fortuito externo, que excluiria, no caso, a responsabilidade do shopping, mas se trata de um fortuito interno. Então, pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, o shopping tem a obrigação de indenizar o consumidor ou mesmo a empresa privada que gerencia ali esse estacionamento. O consumidor pode acionar o shopping e a empresa, só o shopping ou só a empresa ou os dois juntos. É a critério do consumidor, mas sim, ele tem direito de ser indenizado, porque um dos deveres na relação de consumo em relação ao fornecedor é a segurança na prestação do serviço. Como houve uma falha de segurança, o consumidor sofreu um prejuízo, logo, ele tem sim direito de ser indenizado. Então, procure um advogado especialista em direito do consumidor ou um defensor público, caso você não possa pagar advogado, e faça sim valer os seus direitos para ser indenizado no valor dos bens que você perdeu. Bom, ninguém quer passar por uma situação como essa, né? Mas passou, vamos atrás dos direitos. A nossa próxima pergunta é do Elvis, ele diz: comprei um sofá pelo site de uma loja grande de móveis. A oferta dizia que o produto tinha 1,80 m, mas quando chegou não coube na minha sala, pois na verdade tem 2,10 m. No terceiro dia, mandei um e-mail e pedi também no chat do aplicativo o cancelamento da compra. A loja solicitou que eu embalasse o produto e entregasse no armazém da transportadora, mas não tenho carro de carroceria e o frete para levar está R$200. Na verdade, se deixou errado, tinha que ir lá buscar também, né? Eu sou dessas. Olha só, eu deveria nem responder a pergunta porque é exatamente isso que a Eli falou. A Eli já sabe tudo sobre o direito do consumidor. Isso é muito bom e você também vai saber. Olha, nesses casos, o consumidor exerceu aí o que a gente chama de direito de arrependimento. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Compras feitas fora do estabelecimento comercial, ou seja, pela internet, pelo telefone, que eu acho que ninguém compra mais por telefone, mas enfim, que você não vê o produto pessoalmente, a partir do dia em que chega na sua casa, você tem 7 dias para se arrepender da compra. Eu preciso motivar? Preciso ter um motivo plausível para desistir? Não. Basta o produto chegar e você não gostar. No caso do nosso consumidor, o produto não coube. Houve aí uma falha, um vício de qualidade. O produto dizia na oferta que era 1,80 m, chegou, tinha 2,10 m e não coube na sala pequena do nosso consumidor. O consumidor, ao exercer esse direito, né, de arrependimento, onde o custo tem que ser 0 para o consumidor ao devolver esse produto, a loja pede para que o consumidor embale, até aí ok, mas pede que o consumidor entregue no armazém da transportadora. Isso não existe. Esse tipo de prática é abusiva, porque o direito de arrependimento na lei é previsto que os custos devem ser arcados pelo prestador de serviços, pelo fornecedor, pela loja e não pelo consumidor, porque a parte vulnerável economicamente na relação de consumo é o consumidor. E fazer com que o consumidor custeie esse valor, esses custos com a devolução do produto, isso vai deturpar o espírito protetivo do Código de Defesa do Consumidor, bem como o reconhecimento dessa vulnerabilidade econômica nessa relação de consumo. Então, o consumidor não tem a obrigação de levar, não vai custear nada com a devolução desse produto ao exercer o direito de arrependimento, e a loja tem que se virar. Se ela deixou na porta do consumidor, como bem disse a Elisânia, ela vai ter que buscar também na porta do consumidor, não é isso? Perfeito, estou aprendendo direitinho. Bora lá, gente, a próxima pergunta é da Catrine. Ela diz: meu avô tem o nome negativado por uma dívida não paga.
Fomos no escritório do SPC e fomos informados que a notificação da negativação foi enviada por SMS e por e-mail, mas ele não tem acesso a esses canais por ser muito idoso. Esse tipo de comunicação está correta? É a dúvida da Catrine. E aí? Olha aí. Tem uma brecha aí por ele ser idoso ou não? Olha só, eu acho que tem e tem sim. Olha, nesses casos, inclusive teve um julgado recente no STJ em maio, ou seja, um julgado bem quentinho, sobre essas situações em se tratando de negativação indevida e a comunicação que tem que ser feito antes da negativação. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que antes do consumidor ter o seu nome inserido nesses cadastros restritivos de crédito, ele precisa ser notificado previamente. Para quê? Para oportunizar o consumidor a pagar, porque tem vezes que o consumidor tem tantas dívidas que ele nem lembra das dívidas. Então, o Código de Defesa do Consumidor já traz esse benefício, que o consumidor seja notificado previamente. Já houve situações em que os consumidores estavam sendo notificados por SMS, por e-mail, e essas situações chegaram até o judiciário e o STJ disse o seguinte: a notificação tem que ser via carta. O STJ fez todo um apanhado histórico da situação dos brasileiros, onde a maioria das pessoas estão em situação de pobreza, não tem muitas vezes acesso à internet, acesso a celular, principalmente em se tratando de um idoso, que é uma pessoa que é hipervulnerável em se tratando de uma relação de consumo. Então, nesses casos, o STJ definiu que as notificações feitas por esses órgãos que são especializados em negativar os nomes dos consumidores, eles podem ser feitos por SMS e e-mail? Sim. Mas, obrigatoriamente, essa notificação, concomitantemente, ela tem que ser feita por escrito, por uma carta que tem que chegar no endereço do consumidor. Se mandar só por SMS e só por e-mail, a negativação ela já passa a ser indevida e o idoso aqui da nossa pergunta, ele vai ter direito de ser indenizado por danos morais porque ele não foi notificado da maneira correta. Então, procure um advogado ou um defensor público, caso você seja hipossuficiente, e faça valer os seus direitos nesse sentido, porque a conduta da empresa que negativa foi abusiva por notificar o consumidor de uma forma que não está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Elisânia? Perfeito. Mais uma que eu aprendi que não sabia, viu? Vou orientar bem os nossos telespectadores também. O Marcos diz o seguinte: por conta de um problema de saúde e nosso plano de saúde não ter especialista aqui, fomos fazer o tratamento em Goiânia. Por conta do abdômen estendido, o médico prescreveu dieta enteral e recomendou que o tratamento fosse feito via internação domiciliar, ou seja, home care. Solicitamos ao plano a referida dieta, a equipe de home care, a cama, colchão, suporte de soro e a bomba de infusão de dieta enteral. O plano negou todos os pedidos e estamos custeando por fora. Isso está correto? Nossa, gente, que situação, né? Mais uma situação de saúde em outra cidade, mais problemas aí. Mais gasto. Ainda bem que esse consumidor, pelo visto, tem condições de arcar com essa situação. Mas vamos lá responder a pergunta. Olha, essa situação está completamente errada. Situações como essas já chegaram também ao judiciário e o judiciário foi categórico ao dizer: o plano de saúde ele não pode privar o consumidor dos insumos que seriam oferecidos no caso do consumidor estar internado em hospital. Porque é muito fácil o plano de saúde dizer assim: não, vou te colocar em home care, você vai ficar internado em casa recebendo tratamento. Para ele não ter gasto no hospital e você se virar na sua casa com os insumos que você vai precisar aí para esse tratamento. Essa conduta é abusiva, já chegou casos assim no STJ e além do tribunal ordenar que essas empresas, a operadora de plano de saúde, ela custeie todos esses insumos do tratamento, os consumidores ainda estão sendo indenizados por danos morais. Porque, veja, a pessoa já está passando por essa situação tão difícil de saúde, provavelmente ela está com a sua cabeça super vulnerável, triste, vivendo aquela situação agoniante muitas vezes, e ainda vem a negativa da empresa de que não vai custear essas coisas, e o consumidor tem que custear por fora. No caso da nossa pergunta, o nosso consumidor está em Goiânia, fora de sua cidade, está tendo que custear todos esses insumos do tratamento do próprio bolso, sendo que a obrigação é do plano de saúde. O STJ disse que colocar o consumidor em home care, em tratamento, internação em casa, e não oferecer os insumos, isso deturpa essa categoria, esse tipo de internação em que deve atender o consumidor em sua totalidade. Então, nesse caso, se o consumidor precisar de qualquer insumo que seria oferecido no hospital em caso de internação,
todos esses insumos devem ser oferecidos também para o tratamento home care. Tem um caso específico no STJ que o consumidor ele conseguiu a íntegra de todos os pedidos que ele fez. Conseguiu cama, conseguiu suporte para soro, conseguiu soro, a dieta. Então, nesses casos, se você tiver a negativa e o plano, né, não quiser custear de nenhuma maneira, nem você procurando os órgãos de proteção e defesa do consumidor, procure um advogado ou um defensor público e faça valer os seus direitos, porque você tem direito sim a receber os insumos dessa internação home care na sua casa sem qualquer custo adicional, Elisânia. Verdade, que bom, né? Que boa notícia. A gente estava falando que pelo que o nosso telespectador relatou aí, ele tem condições, mas nessa questão de saúde, você dá um jeito de ter condições, né? Verdade, porque, tira enfim, de onde não tem. Exatamente, faz empréstimo, vende carro, vende casa, enfim. Mas olha, antes de acabar o nosso tempinho aqui, Giovani, chegou uma outra pergunta pra gente e eu estava lendo aqui, no mínimo curiosa, viu? Quero ver o que você vai responder, vou até ler devagar. É do Carlos, ele diz o seguinte: fiz um empréstimo consignado em um banco para pagar em 36 parcelas, porém só foi descontado 6 parcelas e parou de ser descontado. O banco não cobrou mais, ele já foi na secretaria onde ele trabalha e não consta mais nenhuma parcela para cobrar. Ou seja, eram 36, descontou, né? Foram descontadas só 6. E aí a pergunta dele: devo procurar o banco ou ficar quieto? Olha, que pergunta. Olha, induzindo a gente a orientar. Presta atenção, Carlos. Devo ficar quieto? Pensa na sua resposta, Giovani. Eu vou pensar muito. Olha, veja só. No quadro passado, a gente falou sobre a questão da boa-fé objetiva, que inclusive ela foi positivada no Código de Defesa do Consumidor. E a boa-fé, ela traz alguns deveres anexos, como o da lealdade, o da confiança e o da cooperação. Então, para que o contrato de consumo ele se desenrole de uma maneira em que venha trazer benefício para ambas as partes, de uma maneira em que venha cumprir a sua função social, todas as partes devem empreender esforços para que esse contrato aconteça, ele seja executado de uma forma que venha trazer benefícios para ambas as partes, de forma que o objeto seja executado. Se você tem ciência de que você fez um empréstimo em 36 vezes e pagou só 6, 7 ou 8 parcelas, você sabe que está devendo. E nesse caso, houve um erro de alguém, ou o banco que deixou de cobrar, ou o seu órgão pagador que esqueceu, por alguma maneira, algum erro de alguma pessoa, de colocar ali esse desconto na sua folha de pagamento. O certo é que o consumidor ele tem o dever de pagar e o banco tem o dever de cobrar. Nesse caso, você precisa procurar o seu banco, tentar regularizar essa situação, porque caso a ausência de pagamento se deu por erro da secretaria e o consumidor vier sofrer algum prejuízo, como, por exemplo, uma negativação por conta do não pagamento dessa dívida, alguém vai ter que pagar esse pato. E quem causou o prejuízo ao consumidor é quem vai ter que indenizá-lo no caso de ele sofrer qualquer prejuízo na relação de consumo, seja prejuízo este de ordem moral, patrimonial, estética, que não é o caso, mas se for nesses casos em que o consumidor não pagou porque parou de descontar na sua folha, a primeira coisa, investigue aonde está o problema, entre em contato com o seu credor para você procurar uma maneira alternativa de pagar o seu empréstimo. Deixar de pagar não é correto, isso fere a boa-fé objetiva e inclusive o princípio da cooperação que ele permeia e norteia aí as relações de consumo. Não é à toa que você é advogado, né? A orientação certa, correta, porque depois isso pode virar uma bola de neve, né? Com certeza. Ele tá achando aí que tá resolvido e depois 1 ano sem pagar, como é que vai pagar? Imagina, juros de empréstimo, como é que é? Nossa Senhora, não. Ouça o Giovani Cavalcante. Vá lá, procure o seu banco, regularize tudo, viu, Carlos? Obrigada, Gi, pela participação mais uma vez. Fico te esperando na próxima semana, tá? Estarei aqui, com certeza. Excelente quarta-feira a todos. Bom dia. Para você também. Bom, gente, 8 horas e 27 minutinhos. Vamos despedindo de vocês aqui rapidinho, tá? É rapidinho. 2 minutinhos nós já estamos de volta, mas você pode continuar participando com a gente no 99211-2930. Manda uma foto de onde você está acompanhando o Bom Dia Acre, como que você está acompanhando, se você está tomando aquele cafezinho preto, se já está na rua, no trânsito, se está saindo aí do trabalho, né? Muita gente de plantão aí. Então, está saindo do hospital, de alguma unidade de saúde, está conferindo as informações? Manda para a gente também aqui no Bom Dia, 99211-2930. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias do esporte acreano. Kelton Pinho vai passar tudo para a gente. Eu fico te esperando. Até já.
Estamos de volta aqui no nosso Bom Dia Acre e vamos conversar agora com a repórter Ana Paula Xavier, que ela vai trazer informações para a gente sobre a prorrogação das inscrições do casamento coletivo. Não é isso, Ana? Muito bom dia. Quem perdeu a oportunidade tem mais uma chance aí, porque foi prorrogada as inscrições, né? Bom dia. Exatamente, as inscrições do casamento coletivo foram prorrogadas e aí quem está esperando essa oportunidade, né, a gente sabe que tem aí um custo para realizar esse casamento e essa é a oportunidade de você fazer, né, essa união sem custos, né. A gente está aqui com a Rejane Versosa, que é secretária de Programas Sociais, que vai falar para a gente sobre essa prorrogação. Quantas pessoas ainda podem procurar os serviços para poder fazer essa inscrição do casamento coletivo? Bom dia, Regiane, obrigada pela sua participação. Bom dia a todos. Então, nós temos ainda 135 vagas restantes. Prorrogamos porque não completamos as 500 vagas que tinham disponíveis. E aí resolvemos prorrogar até sexta-feira, mas eu acredito que até amanhã já encerra. Certo, Rejane. E qual a documentação que essas pessoas precisam trazer para poder dar entrada nessa cerimônia? Os noivos solteiros, eles têm que trazer certidão de nascimento, sem rasuras, né, atuais desse ano, no mínimo de 6 meses, identidade, CPF e comprovante de residência. E se tiver divorciado, com a homologação, a averbação do divórcio. Você falou 500 vagas, né? Aí pouco mais de 100 vagas para serem encerradas e elas se encerram nas sextas-feiras. De que horas a que horas as pessoas podem procurar esse atendimento? Nós estamos atendendo aqui no Fórum Barão do Rio Branco, aqui no centro, para facilitar até o acesso, né, das pessoas, de 8 às 14 horas. E aí ficaremos até sexta-feira, se não acabarem as vagas. Certo, Rejane. E que dia que vai ser essa cerimônia lá no Parque de Exposições durante, né, a Expo Acre 2023? A cerimônia está marcada para o dia 4 de agosto, às 16 horas, no parque, na arena de shows. Tá? Vai ter um espaço bem aconchegante para todos os noivos estarem presentes. Certo. Rejane, você falou também que essas pessoas também vão poder ser atendidas lá em Cruzeiro do Sul, na Expo Acre, que vai ter lá também esse ano, não é isso? Então, temos uma grande parceria com os cartórios, né? E não ficou diferente. No Juruá também nós teremos um casamento coletivo durante a Expo Juruá em setembro e terão 500 vagas destinadas também para a população de Cruzeiro do Sul. Certo. E quem ainda não procurou, porque tem essa questão da documentação que precisa estar atualizada, dá tempo ainda de fazer essa atualização de documentação? Já consegue resolver tudo aqui no cartório? Sim, a pessoa pode procurar o cartório, né? E aí tirar a sua segunda via. Quem não tem o documento em mãos, tirar a segunda via. E se for de outro município também dá tempo de pedir. Alguns municípios ainda dá tempo de pedir. Em 2 dias eles conseguem trazer documentação. Então não tem possibilidade, infelizmente, de aumentar um pouco mais essas vagas para as pessoas terem mais chance aí, um pouco mais dessas 500 para ver se esse povo casa mais? Não, na verdade nós prorrogamos já, né? Nós encerraríamos no dia 20, ontem. E aí como restaram algumas vagas, nós resolvemos prorrogar até sexta-feira. Mas a partir daí não, agora é até sexta-feira mesmo, independente da quantidade de pessoas que se habilitarem. Você falou para mim um pouco antes da gente começar que, inclusive, tem casais homoafetivos que fizeram a inscrição, né, para esse casamento coletivo e o que é muito legal, né, de se falar, né, que as pessoas estão procurando, né, fazer essa união. Casais homoafetivos, não tem problema nenhum, nós estamos aqui para recebê-los, podem vir, nós estamos aqui com todos os direitos que vocês têm para atendê-los. Certo, Rejane, então reforça as pessoas quanto ao horário, o local para fazer essa documentação toda, né, que precisa para fazer esse casamento. Então, nós estamos aqui até de 8 às 14 horas, todos os dias, até sexta-feira, como eu disse, né, anteriormente, desde que não esgotem as vagas. Nós estamos aqui até sexta-feira, nesse horário.
Então, até às 14 horas de sexta-feira, vai ter muita gente aqui para poder, né, fazer. Então, a gente está acompanhando aqui, tem algumas pessoas na fila. Chega aqui, passa por essa triagem de documentação, é isso? Passa pela triagem de documentação, estando ok, já passa direto para a sala. Vai ser encaminhado para o cartório, né? São os 3 cartórios de Rio Branco, o primeiro, segundo e terceiro. E aí, dependendo do bairro que a pessoa mora, cada regional é um cartório. Então, essa pessoa vai destinada para esse cartório correspondente a onde ele reside. Então tá certo, Rejane. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por esclarecer. Então tá aí, viu, os casais que querem fazer essa união, né? A gente sabe que tem muitos casais que moram junto há muito tempo. Inclusive, eu conversei com um casal aqui agora há pouco, que está junto há mais de 20 anos. E agora resolveu oficializar essa união através do casamento civil, com essa grande oportunidade que é o casamento coletivo. Isso é bem legal de ver essas histórias, né, Rejane? Então é isso, eu volto com você aí no estúdio. Perfeito, Ana. Muito obrigada pelas informações. Bom, gente, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. São 8 horas e 35 minutos já. Vamos falar de esporte aqui no Bom Dia. E quem já está aqui preparado já para passar essas informações com a gente é o Kelton Pinho. Bom dia, Keltinho. E aí, Eli, bom dia para você e bom dia para todo mundo que acompanha o Bom Dia Acre. Tá certinho. E a gente vai começar falando de semifinal aí do feminino, sub-17. Fase decisiva. O que a gente traz aí pra gente aí? Sei que tem umas informaçõezinhas pra gente colocar aí na tela para o pessoal não perder a notícia, né? Exatamente, Elisane. Vamos lá, então, começando falando sobre isso, os semifinais do Campeonato Acreano Feminino Sub-17, 2 jogos no Florestão hoje, né? Já eliminatórios aí, os times buscando uma vaga na grande decisão. Primeiro jogo entre São Francisco e Atlético Acreano. A gente tem a imagem para colocar na tela aí para a galera acompanhar. A partir das 2h45 da tarde, São Francisco e Atlético se enfrentam. O São Francisco, primeiro colocado na primeira fase, tem a vantagem do empate. Na sequência, a partir das 4h10, tem a CEMURB e Real Sociedade. A CEMURB, que foi segunda colocada na fase de classificação, também tem a vantagem do empate para poder avançar, né? A vantagem do empate já é autoexplicativa, né? Empatou, consegue avançar para a próxima fase, no caso já para a final do Campeonato Acreano Feminino Sub-17, que é uma competição inédita. Teoricamente, os favoritos aí são São Francisco e a CEMURB, que tiveram a melhor campanha na primeira fase, mas durante o jogo tudo pode acontecer, então semifinal é semifinal, então quem vencer aí consegue levar melhor, né? O jogo vai ser aberto aí com certeza as equipes em busca dessa classificação para a próxima fase, para a grande decisão do Campeonato Acreano Feminino Sub-17, né? Uma competição promovida aí pela federação pela primeira vez, para poder até incentivar aí a participação das mulheres mais jovens, né? Sub-17 no esporte. Perfeito, então. O nosso próximo assunto é a tabela sub-17 masculino, né? Ontem a gente falou das equipes, da reunião que ia ocorrer na federação, Elisane, e ocorreu essa reunião lá na sede da federação ontem à tarde para definir os detalhes do Campeonato Acreano Sub-17 masculino. A gente ficou aí com os grupos definidos, a gente tem aí o cartão para mostrar para a galera também. Esses grupos foram definidos através de sorteio. No grupo A ficou o São Francisco, Rio Branco, Galvez, Vasco e Sena Madureira. No grupo B ficou Atlético Acreano, Andirá, Santa Cruz, Independência e Adesg. Esses grupos, como eu disse, foram definidos por meio de sorteio. Como é que vai funcionar o campeonato? Os times vão jogar entre si na primeira fase, dentro dos respectivos grupos, e aí os 4 melhores classificados na primeira fase avançam para as quartas de final, posteriormente semifinal e final. A gente também já tem os jogos da primeira rodada definidos, vou pedir para a produção mostrar aí, que são 2 jogos que vão abrir o campeonato no dia 25 de julho. Tá aí os confrontos, São Francisco e Rio Branco, lá no Florestão, a partir das 2h45, no dia 25 de julho. E o segundo jogo, aí da tarde, vai ser entre Atlético Acreano e Andirá, a partir das 4h45. Também jogos na terça e sextas-feiras, aí assim como está sendo, né, o Campeonato Acreano Sub-20. Então essa competição vai iniciar no dia 25 de julho, vale muito também porque tem a vaga da Copa do Brasil Sub-17 da próxima temporada em jogo, então é uma competição aí que vai movimentar bastante aí o futebol aqui no nosso estado, os garotos da base em busca aí desse título, né, e dessa oportunidade de repente conseguir um troféu, né, uma vaga no cenário nacional. O Andirá é o atual bicampeão.
Então o Andirá também está nesse páreo aí, vai em busca do tricampeonato aí consecutivo. Com certeza o Andirá é uma das equipes aí que vão estar acirrando a disputa na briga pelo título. Boa sorte aí a todos, inclusive para o Santa Cruz, que a gente falou ontem, né, que é o time novato aí entre esses aí que vão disputar. Time aí que foi fundado recentemente e agora vai de maneira independente, não com o Andirá, com uma parceria, né, como estava sendo anteriormente. Dessa vez vai de forma independente aí em busca de conseguir, quem sabe, né, o primeiro título da história aí do Santa Cruz nas categorias de base. Dos capivaras. Das capivaras, é o apelido. Das capivaras. É o mascote, gente. A capivara é o mascote do Santa Cruz. Perfeito, então. Eu acho que vai dar um bom mascote. Eu acho. Bom, gente, vamos falar agora dos Jogos Acreanos Sub-17, né? Masculino. Sub-20, o resultado que teve, é isso? É isso, então. Ó, tá pra mim aqui. Vamos lá. O resultado? Resultado sub-20 que teve jogo ontem, né, da rodada e sexta rodada. A gente teve 2 jogos no Florestão. Tivemos a vitória do Andirá contra o Atlético Acreano, 1-0, resultado esse que deixou o Andirá na liderança do Campeonato Acreano Sub-20 aí, pelo menos de forma provisória, porque o Galvez, que está na vice-liderança com 11 pontos, o Andirá agora chega a 14. Pode ultrapassar o Andirá se vencer, né, o jogo aí na sequência da rodada. O outro jogo da rodada foi entre Plácido de Castro e São Francisco. São Francisco entrou em campo já eliminado. Plácido conseguiu vencer por 4-2. Plácido aí respirando, um pouco mais aliviado em busca dessa classificação. Plácido ainda não tinha vencido, né? Então conquista a primeira vitória. Tá aí a classificação. Plácido de Castro na 6ª posição com 5 pontos. Tá uma diferença ali de 4 pontos, né, para quem está no G4. Rio Branco ainda vai jogar, né, o Vasco também. E então a gente tem essa classificação atualizada aí do Campeonato Acreano Sub-20. O Galvez está com 11 pontos. É só para situar, o Galvez tem um melhor saldo de gols em relação ao Andirá. Isso quer dizer, se vencer pelo menos de 1-0, né, o próximo jogo aí, que vai ser na próxima sexta-feira, dia 23, sendo a Madureira e Independência, Rio Branco e Vasco. A gente tem esses jogos aí fechando, né, a 6ª rodada do Campeonato Acreano Sub-20, competição importantíssima aí também das categorias de base. Perfeito, então. Vamos ficar aí na torcida para essas mudanças aí nas posições, né, que é o time. É isso aí. A gente vai falar ainda sobre jogos escolares, Jogos escolares, né? Está rolando, né, Lisane? Os jogos escolares, tanto aqui em Rio Branco como também em Cruzeiro do Sul. Jogos escolares em Cruzeiro do Sul, que já teve aí, no caso, o campeão do futsal Sub-14 definido, é a escola Olavo Bilac, lá de Cruzeiro do Sul, conseguiu vencer a final em ambos os naipes, né, tanto no masculino quanto no feminino, sobre a escola Maria de Nazaré Santiago. No feminino por 3-2 e no masculino por 5-4. Foram jogos bastante disputados lá no ginásio Jader Saraiva, em Cruzeiro do Sul. Conseguiu vencer, então, a escola Olavo conseguiu vencer a escola Maria Nazaré, então conquista aí a fase rural dos Jogos Escolares de Cruzeiro do Sul. É como se fosse um pré-municipal, que aí agora a escola campeã garante vaga no feminino direto nas semifinais e no masculino direto nas quartas de final da fase municipal. Então, parabéns aí à escola campeã Olavo Bilac como grande campeão do futsal Sub-14 dos Jogos Escolares em Cruzeiro do Sul. Os Jogos Escolares em Cruzeiro do Sul, Elisane, que tem sido marcado desde o início por ações contra o racismo, né? É importante a gente destacar, está sendo promovido aí pela Federação Acreana de Desporto Escolar. Então, desde o início, né, que foi mesmo naquela época que estourou aquela questão do caso do Vinícius Júnior, né, que sofreu racismo na Espanha, então eles promoveram várias campanhas estão promovendo ao longo da competição essas ações contra o racismo, né, com atos, né, antes dos jogos, né, cartazes espalhados pelos ginásios, a fim de tentar, né, o máximo combater essa prática antidesportivas, né, injusta, crime também, racismo, né, então são ações aí que envolvem o esporte e educação, né? Jogos escolares é ali dentro da quadra, né? Mas, no fim das contas, é uma ação pedagógica, né, e educativa aí para os alunos que estão no ensino fundamental, médio. Então, parabéns aí à iniciativa e boa sorte aí aos clubes, aos times, né, às escolas, aliás, que vão disputar aí a sequência dos Jogos Escolares em Cruzeiro do Sul. Verdade, pelo menos um momento de reflexão, né? Educação física está na grade curricular, é disciplina e a gente precisa também falar sobre essa situação antidesportiva. É isso aí, não dá de passar batido, né, Elisane? Com certeza não. Keltinho, obrigada. Fico te esperando amanhã, então, na quinta, aqui no Bom Dia. Fechou, então. Valeu, Eli, e até a próxima. Até.
Bom, gente, agora são 8h44. Antes de encerrar o nosso Bom Dia, vamos aqui dar uma olhadinha na tela para saber quais são os nossos telespectadores e de onde, como eles estão aproveitando aí as informações aqui na Rede Amazônica. Tem o Elson Pereira, que ele dá um bom dia, ligado no Melhor Jornal da Manhã. Forte abraço a todos do jornal. Feliz aniversário para a irmã dele, Mariazinha Mara, lá no Ramal Mendes, Carlos, em Plácio de Castro. E tá mandando um forte abraço e foto da galera aí da turma. Obrigada, tá, Elson? Tem também, olha, assistindo esse Jornal Matinal com um cafezinho da manhã, participação aí do Vivo da Ana, obrigada. Temos também, moro aqui no bairro da Paz, eu sou a Antônia, mandou pra gente aí na participação do G1. Olha que café da manhã, gente, que mesa bonita. É a Lusa, lá da Sobral, sempre capricha aí no café da manhã para deixar a nossa equipe cheia de inveja. Tem também o José, lá de Tarauacá, que sempre faz questão de fazer o registro de como que amanheceu a cidade, a terra do abacaxi. Tem ainda, olha, vendo aqui de PVH em Porto Velho, viu, gente? Porto Velho, Célia Barros, um beijão aí para todo mundo de Rondônia também. É isso, gente. Nosso Bom Dia está terminando. A gente volta a se encontrar amanhã às 7h30. Beijão. Tchau, tchau.